Olá, chicos, buenos dias, como estão? Chegando aqui para a nossa aula de espanhol, hoje é segunda-feira, dia de nossa aula de espanhol, pedindo licença para entrar aí na sua casa por mais uma classe de espanhol. Então, vamos pegando aí o material de espanhol. Eu pego o livro aí na página que eu vou dizer já já, mas antes de qualquer coisa, de qualquer atitude que vocês deviam fazer, coloca aí nossa presença, né? Aquela nossa frase, estou aqui para saber que você aí está aí ligadito em nossa classe de espanhol, ligadinho aí na nossa aula de espanhol. Então vamos lá? Coloca aí sua presença para garantir a sua frequência de hoje e vamos começar nossa classe, vale? Então vamos lá. Abra o livro na página 128. Página 128, vamos lá? Aí vocês vão encontrar isso aqui que está aqui comigo. Me dijo que estudiara más. Me dijo que estudiara más. Então, nessa página aí nós vamos encontrar um, um texto que a gente vai precisar ler para poder compreender o conteúdo que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? É um texto do autor espanhol, que é Gabriel Garcia Marques, muito famoso, ganhador do Prêmio Nobel aí de Literatura alguns anos atrás. Então, vamos ver aqui, ó. Esse texto que a gente vai ler agora, ele trata-se de um conto. Ah, antes de ler o texto de qualquer coisa, eu não posso esquecer de falar. Sim, semana passada, a gente não teve esse momento aqui, porque eu passei o vídeo, né, o filme, um videozinho curta-metragem sobre o curta-metragem Cuerdas, sobre a inclusão social, né, tem a personagem lá, Maria, e que conheceu o menino cadeirante, né, aquela historinha toda. A atividade está lá ficou lá no Classroom, passei a atividade aqui na hora. Parabéns, muita gente respondeu na mesma hora, né, no mesmo momento da aula. E a maioria, todos que eu perguntei, né, gostaram do filme, alguns acharam um pouquinho tristes. Né? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de atividade, né? Diferente, um pouquinho diferente, né, da nossa rotina normal. E é um filme bem legal, né, com uma história interessante, que faz a gente pensar, né, e refletir em nossas atitudes, no relacionamento com as pessoas que são diferentes, que possuem alguma necessidade especial. É bem legal, né? Bom, e esse tipo de atividade, algumas pessoas, como eu disse, né, parabenizei aqui, algumas pessoas fizeram, mas nem todos responderam e enviaram as atividades, pessoal. É importante, a gente está no finalzinho do ano. Não vacile, não deixa de fazer as atividades de qualquer matéria, de qualquer professor, por quê? Logo, logo, está terminando o ano, né? E esse é o momento de vocês correrem atrás aí do tempo perdido, né? De alguém que deixou algo a desejar aí no primeiro, no segundo bimestre. É o momento de correr atrás e reforçar aí, né, agora no final do ano, né? Então, já vou adiantando aqui que a partir de hoje tem trilha de espanhol aberta, 2 trilhas abertas para a próxima semana, para a próxima aula, para até sexta-feira, certo? Trilha aberta a partir de hoje até sexta-feira, ou seja, vocês têm 5 dias aí para fazer a trilha, valendo 5 pontos. Então, hoje faz um, amanhã faz outra, né? Mas não deixa para a última hora também, porque pode acontecer problema de internet, acesso, se tiver algum problema com relação à senha, tudinho. Fala com a Ionara, se programa aí para realizar essa atividade, não deixa de fazer, porque são 5 pontos que estão em jogo aí nessas 2 trilhas, certo? Então, vou deixar a trilha aberta até sexta-feira, então não deixa de fazer, certo? Fica aguardando vocês cumprirem a atividade, beleza? Bom, então vamos lá, seguir aqui para a nossa aula de hoje, deixar ele blá blá blá. Mas é importante a gente falar, né, para alertar vocês aí para essas atividades, para o cumprimento dos seus deveres de estudante, né? Para poder não se prejudicarem também. Bom, então vamos lá. Este cuento trata de una conversación entre una madre y sus hijos
quien les cuenta que tienen un presentimiento de que algo malo va a suceder en el pueblo. Ou seja, esse conto trata de uma conversação entre entre uma mãe e seus filhos, que conta que tem um pressentimento que algo mal vai acontecer no povoado onde eles moram, onde eles vivem. Aunque eles não le creyeron, su hijo de 17 años, después de perder una jugada muy fácil en el billar, empieza a dudar del presentimiento de su madre, y así se va corriendo el rumor por todo el pueblo. Ou seja, ainda que eles não acreditassem muito nela, seu filho de 17 anos, depois de perder uma jogada muito fácil no bilhar é sinuca, começa a duvidar do pressentimento da sua mãe. E assim se vai correndo rumor por todo o pueblo, ou seja, assim segue esse rumor aí por todo o povoado, né? Todo mundo fica aí atento a essa história que o pessoal está levantando, né? A possibilidade de vai acontecer alguma coisa ruim no povoado ali, na cidadezinha onde eles moram. Então, vamos ver aqui. Algo muy grave va a suceder en el pueblo, de Gabriel García Márquez. Algo muito grave vai acontecer no povoado. Vamos ver aqui. Imagina-se usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan ¿qué le pasa? E ele lhe responde. Ou seja, imagina se você em um povo um povoado pequeno, onde tem uma senhora velha que tem dois filhos, um de 17 anos e um de 14. Está servindo o café da manhã, desayuno, café da manhã, e tem uma expressão de preocupação. E os filhos perguntam o que está acontecendo, perguntam para ela o que está acontecendo. E ela responde: não sei, pero he amanecido con el presentimiento de que algo malo, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ou seja, não sei, mas amanheci com o pressentimento de que alguma coisa muito grave vai acontecer nesse povoado. Aí eles riem de la madre, dizem que esses são presentimentos de vieja, coisas que passam. El hijo se va a jugar al billar y en el momento que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que não la haces. Ou seja, eles riem da mãe, dizem que são pressentimentos de velha, coisas que passam. É o filho que vai jogar sinuca, e no momento que ele vai jogar vai fazer uma jogada muito simples, o outro jogador diz: eu aposto que você não vai conseguir. Aí todos se riem e ele diz: tira la carambola e não la hace. Paga su peso e todos lhe perguntam o que passou. Se era uma carambola sencilla. Aí todos riem e ele diz: ele mesmo ri. Aí joga a bola e não consegue. Aí paga seu peso, ele vai pagar, né, o que foi apostado, e todos perguntam o que aconteceu, porque era uma jogada muito simples. Aí, é certo, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana, sobre algo grave que vai suceder nesse pueblo. Ou seja, é certo, mas tenho ficado com preocupação de uma coisa que minha mãe me falou, que algo muito grave ia acontecer nesse povoado. Aí todos se riem de ele, e ele que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o su nieto o enfim, o una nieta o enfim, qualquer parente, feliz con su peso dice: le gané este peso a Damaso, y en la forma más sencilla porque es un tonto. Aí, todos riem dele e o que ganhou, né, a aposta, o amigo que ganhou a aposta, volta para casa com onde está a mãe ou com uma neta, né, enfim, uma criança que estava lá, qualquer parente, feliz com o dinheiro que ganhou.
Aí ele diz: ganhei o peso de Damaso. Damaso é o nome do menino, do filho da mulher que teve o pressentimento. De forma mais simples, porque ele é um bobo, um tonto. Aí, e por que é um tonto? Hombre, porque não pudo ser uma carambola sencillíssima, estorbado com a ideia de que sua mamá amaneció hoy com a ideia de que algo muito grave vai suceder neste pueblo. Homem, por que não pôde fazer uma jogada assim simplíssima, atordoado com a ideia de que sua mãe amanheceu hoje com a ideia de que algo muito grave vai acontecer nesse povoado? Então le disse sua mamá: no te burles de los pensamientos de los viejos, porque às vezes salen. La pariente la oye e vai a comprovar carne. Ele le disse el carniceiro. Ou seja, não te burles, não mangue, não rio dos pensamentos. Te burles não tem essa tradução não, tá? Eu estou dizendo a nossa linguagem aqui. Não mangue do pensamento dos velhos, porque às vezes eles saem e às vezes acontecem. Aí o parente, né, a pessoa que estava lá, que é a neta, não sei, escuta e vai sair e sai para comprar carne. E ela lhe disse el carniceiro. Carniceiro é açougueiro. Véndame uma libra de carne e no momento que la estão cortando, agrega. Mejor, véndame dos, porque anda dizendo que algo grave vai passar e lo mejor é estar preparado. Ou seja, ele disse, vende um quilo de carne e no momento que está cortando ela diz, melhor, me venda dois, porque anda dizendo que algo muito grave vai acontecer e é melhor estar preparado. Melhor ela ter os 2 quilos de carne para não precisar voltar, sair de casa de novo e voltar para comprar, né? Aí, el carnicero despacha sua carne e quando chega outra senhora a comprar uma libra de carne, le dice, lleve dos, porque hasta aqui llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Ou seja, o açougueiro despacha a carne a outra senhora que chegou para comprar. Aí ele diz que era melhor levar dois, porque andam dizendo que algo muito grave vai acontecer. E estão se preparando, comprando as coisas. Aí então a Viara responde: tenho vários filhos, mire, mejor deme 4 libras a ela, ou seja, eu tenho 4 filhos, então é melhor levar 4 quilos. Então, se leva as 4 libras e para não ser largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata outra vaca e se vende toda. E se vai esparcendo do humor. Ou seja, leva 4 libras para não fazer, não alongar o conto. Direi que o açougueiro em meia hora esgota a carne, ou seja, acaba todo o seu estoque de carne e vendendo toda e vá espalhando o rumor. Nega o momento em que todo mundo do povoado está esperando que aconteça alguma coisa. Se paralisam as atividades e pronto. Às 2 da tarde, hace calor como sempre. Se paralisam todas as atividades e às 2 da tarde faz calor como sempre e alguém diz: se ha dado conta do calor que está haciendo? Vocês se dão conta do calor que está fazendo? Pero sí, en este pueblo siempre ha hecho calor. Ah, sim, nesse povoado sempre fez calor. Tanto calor que este pueblo, donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban sempre en la sombra porque se tocaban sol, se les caían pedazos. Ou seja, fazia tanto calor que os músicos tinham instrumentos envendados com brea, acho que é uma fita adesiva, né, durex, e tocavam sempre na sombra, porque senão os instrumentos se arrebentavam todos. Sin embargo, disse uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Mas, porém, a essa hora nunca fez tanto calor. Pero a las 2 da tarde é quando há mais calor, mas às 2 da tarde é quando faz mais calor. Sim, pero não tanto calor como agora. Sim, mas não tanto calor como agora. Al pueblo desierto, na plaza desierta, baja de pronto um pajarito e se corre a voz. Aí um pajarito na plaza. Ou seja, o povo deserto, praça deserta,
um pássaro pousa, né, na praça e quando vai um pássaro na praça. Aí vem todo mundo espantado a ver o pasarito. Aí vai todo mundo espantado ver o pássaro, né? Pero, senhores, sempre ha habido pajaritos que bajan. Sim, pero nunca a esta hora. Ah, mas senhores, sempre teve pássaros que pousam, sim, mas nunca a essa hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse e não têm o valor de hacerlo. Ou seja, chega um momento em que todos estão desesperados para sair, né? Mas nem todos estão preparados para isso. Aí, coragem para fazer. Eu sou muito macho, grita uno, e eu me vou. Ah, eu sim sou muito macho. Grita um, eu vou. Um cara diz isso, né? Que é muito macho e vai. Aí agarra seus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central, donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros também nos vamos. Aí agarra seus móveis, seus filhos, animais, né? Coloca num carreta, atravessa a rua central, né? E assim vai. Aí o outro diz, se esse se atreveu, pois nós também vamos. Aí empiezan a desmantelar literalmente o pueblo. Se levam as coisas, os animais, todo. Ou seja, assim começam a desmantelar todo o povoado, levando as coisas, os animais, tudo. E um dos últimos que abandona o pueblo disse que não vale a desgraça cair sobre os que quedam de nossa casa. E então la incendia e outros incendiam também suas casas. Ou seja, que não venha a desgraça cair sobre nossas casas. Aí um vai e incendia sua própria casa, os outros também colocam fogo nas casas. Cada um coloca fogo na sua casa. Aí huem em um tremendo e verdadeiro pânico, como um éxodo de guerra. E em meio de eles vai a senhora que tuvo o presságio clamando. Ou seja, eles fogem em um tremendo e verdadeiro pânico, como se estivessem fugindo dos refugiados de guerra. E em meio deles, a senhora, né, que teve o presságio, vai clamando. Ai, eu dije que algo muito grave ia passar, e me disseram que estava louca. Se eu disse que alguma coisa muito grave ia acontecer, e me disseram que eu estava louca. Bom, até aí, né, história desse conto, né? Uma senhora tem um presságio, vai falar para os filhos. Aí um dos filhos vai jogar sinuca, aposta, essa jogada é muito simples, essa você não vai conseguir fazer. Aí a jogada era tão simples que ninguém acreditou que ele perdeu, né? Como se fosse um gol ali, um chute ali na cara do gol e o jogador perde. Foi a mesma coisa na sinuca, a jogada estava ali, a bola já entrando quando ele, né, e ainda assim perdeu. Aí perdeu a aposta. Para ele, isso foi algo grave. Aí ele, bem que minha mãe falou, ela disse que alguma coisa grave ia acontecer. Aí o que ganhou, chegou em casa e já falou para a mãe. A pessoa que estava com a mãe lá, uma menina que estava com a mãe, foi no açougue e já contou. No açougue aí se espalhou para o povo todo e se tornou a confusão. Tá vendo aí como o disse-me-disse que saiu um contando para o outro e a confusão, né, chegou o pânico aí, até então ninguém sabe o que foi de grave que aconteceu. Começaram a se desmantelar suas casas, né, de se mudar, tirar os móveis, fugir. Outros que botaram fogo na própria casa. Tocaram fogo nas próprias casas porque, causa de um boato, de uma história, né, de um presságio que uma pessoa teve. Tudo uma confusão aí de mal entendidos. Por quê? Isso tudo foi aquela história do telefone sem fio, né? E cada um vai passando. Nesse caso aí foi o telefone sem fio, não aumentou a história. Mas já tem aquela brincadeira de telefone sem fio, que um conta para o outro, aí o outro sai contando e cada um vai aumentando. Quando chega no final, a história está totalmente diferente. Nesse caso não foi assim, né? A história estava igual. A pessoa que teve um presságio que algo mal ia acontecer, mas ele movimentou a cidade toda, o povoado todo e acabou essa sendo a desgraça, né, da fofoca que se espalhou aí.
Bom, e geralmente isso é feito nesse estilo aqui, nesse tipo de construção aqui, ó. El estilo indirecto. O estilo indireto. Observa essas frases del cuento de García Márquez, esse conto que a gente acabou de ler. Eu dije que algo muito grave iba a passar y me dijeron que estaba loca. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. La vieja dijo que tenía varios hijos. El estilo indirecto sirve para transmitir algo que han dicho otras personas sin repetir las mismas palabras, pero manteniendo el mismo contenido del mensaje. Ou seja, o estilo indireto serve para transmitir algo que tenham falado outras pessoas, sem repetir as mesmas palavras, mas mantendo o conteúdo da mensagem, como vemos aqui, ó. Nosotros jogamos al baloncesto cuando éramos chicos. Baloncesto, basquete. Aí dijo que jugaban el baloncesto cuando eran chicos. Aqui, para el discurso indirecto, utilizamos los verbos introductorios, también llamados verbos dicendo, además de comumente usados. Ou seja, para formar esse discurso se diz os verbos introdutórios, chamados verbos dicendo, que é o verbo decir, que é o verbo dizer em português, o verbo como aclarar, que é esclarecer, afirmar, agregar, assegurar, comentar, contar, contestar, decir, explicar, exponer, que é expor, mencionar, negar, opinar, pensar, perguntar, repetir, señalar, que é assinalar, sostener, que é sustentar. Bom, esse tipo de linguagem de escrita é muito comum nas reportagens, nos textos jornalísticos de notícias, reportagem no qual eles contam o fato, né, que aconteceu e pegam testemunhos, né, de pessoas que vivenciaram aquele fato para dar credibilidade e colocam a fala daquelas pessoas em um discurso indireto, quando não colocam diretamente a fala, né, nas aspas. Aí eles usam muito esse discurso. Então, coloca aspa e coloca afirmou tal pessoa, né? No texto jornalístico a gente vê muito isso. Até na internet mesmo, vocês prestam que tem lá, fala da pessoa e do entrevistado e a utilização desses verbos, desse tipo de discurso. Vamos ver aqui então outro exemplo. Ó. Mira, para que sepas que las mujeres somos más inteligentes que los hombres. Oís, olhe, para que você saiba, as mulheres são mais inteligentes que os homens. Escutou? Então, tá aqui. Há 2 maneiras para transmitir esta mensagem, né? A mensagem aqui de Susanita, amiga de Mafalda aí. Susanita disse, las mujeres somos más inteligentes que los hombres. Ou seja, esse aqui é o discurso direto, quando se utiliza a fala literalmente da pessoa, né, que falou, utiliza-se literalmente do jeito que a pessoa falou, ou sin repetir as mesmas palavras, pero manteniendo el contenido del mensaje. Susanita dijo que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. Ou seja, Susanita diz que as mulheres são mais inteligentes. Ou seja, a gente pode usar o estilo direto, como utilizou aqui em cima, ou o indireto, como está nessa frase aqui. Susanita dijo que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. Aí, al utilizar as mesmas palavras, estamos utilizando o estilo directo. E al reproducir informações com outra estrutura, estamos utilizando o estilo indireto, como a gente viu aqui no segundo exemplo. Agora, como é que a gente pode passar para esse estilo direto,
Ao indireto. Como é que a gente pode fazer para fazer essa passagem? A gente vai ver isso agora. Para hacer la transformación del estilo directo al indirecto, debemos llevar en cuenta el enunciado, la intención del hablante y gramaticalmente debemos observar los cambios en los pronombres, seja, ella dijo, mira, yo he comprado una tele nueva. Ela disse, olha, eu comprei uma televisão nova. Ou, ela me dijo que ela havia comprado uma tele nueva. Ela me disse que tinha comprado uma televisão nova. Ou seja, os cambios de informação também de lugar e tempo, se necessário. Ela dijo, no tuve clase ayer. Ella me dijo que ella no había tenido clase el día anterior. Ou seja, estilo indireto, a gente usa aqui, ó. Se tem a palavra ahora, entonces, aqui, allí, ayer, el día anterior, el que ayer é ontem, ontem, el próximo año, el año seguinte, este, aquel, hoy, este día, aquel día, la semana pasada, la semana anterior, mañana, el día siguiente. As transformações também podem acontecer de forma com o verbo. Às vezes, para ser a transformação do estilo directo ao indirecto, é necessário transformar também o verbo. Se a oração vem presente, futuro e pretérito perfeito, o tempo da iniciativa não cambiará. Ou seja, se estiver no presente, no futuro ou no pretérito perfeito, não vai mudar o tempo. Por exemplo, aqui, ó. Él dice, la llamó todos los días. Él dice que la llama todos os dias. Ele disse que a chama todos os dias. Ou seja, não mudou o tempo verbal, mudou apenas a questão pronominal aí. Ou seja, nem mudou, tá igual também. Não, só concordou aí o sujeito, aliás. Mudou a concordância do sujeito, né? Somente. Então, não muda. Aí tem aqui, ó. Se la oración introductoria está en pretérito indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto, el tiempo de la oración indirecta también deberá retroceder en el tiempo. O seja, él contestou, no iré a tu fiesta. Él afirmou que no iria a la fiesta. Do futuro simples passou para o condicional simples. Tem aqui a questão da mudança, ó. Presente, yo canto. Pretérito imperfecto, dijo que cantaba la canción. Pretérito indefinido, visité a mi abuelo. Aí vai pretérito pluscuamperfecto. Dijo que había visitado ou dijo que visitou a su abuelo. Ou muda ou permanece igual. Dijo que había estudiado mucho. Hemos estudiado mucho. Ou seja, esses dois tempos aqui, indefinido e pretérito perfeito, passa o pluscuamperfeito. É bom que nessa tabela, mesmo que você tenha dúvida na questão de conjugação verbal, você tem um exemplo aí, em cada tempo verbal, para poder acompanhar e ir praticando e ver a forma correta de como vai ficar. Aí aqui, ó, do pretérito imperfeito passa para o imperfeito, ou continua no imperfeito, ou pluscuamperfeito. Jugava al baloncesto. Dijo que jugava al baloncesto, ou seja, não mudou. Não mudou. Ele poderia mudar. Havia jugado. Dijo que havia jugado e ficaria igual a esse aqui de cima, que é o pluscuamperfeito. Ele tem um nome meio feio, mas é bem simples da gente entender. Aí tem o futuro simples e condicional simples. Todos os dois passam para o condicional simples ou continua no caso do condicional aqui, né? Cocinaré una paella. Aí vai virar. Dijo que cocinaria una paella. Compraria un auto nuevo. Dijo que compraria ou dijo que comprara un auto nuevo.
Aí aqui, futuro compuesto, condicional compuesto. Habré cantado esta canción. Aí, dijo que habría cantado. Habría estudiado. Dijo que habría estudiado. Ficou igual. Aí o imperativo passa a ser pretérito imperfecto. Abre la puerta. Dijo que abrieras la puerta. Presente de subjuntivo. Que los pases bien. Dijo que lo pasaras bien. Pretérito imperfecto de subjuntivo. Quisiera tener todo listo. Dijo que quisiera ter todo listo. Pretérito perfecto de subjuntivo, que la cirugía había sido un éxito. Pretérito pluscuamperfecto, dijo que la cirugía hubiera sido. Essa tabelinha é bom acompanhar sempre vocês aí na página 131, porque nas transformações a gente vai estar sempre voltando para ela, para ver como é que vai ficar aí, vão ficar aí as frases, certo? Bom, então vamos passar aqui para um exercício que vai ficar melhor, porque só explicando aqui, do jeito que deve estar boiando já, né? Na explicação. Mas agora na prática vai ficar mais fácil de entender, creio eu. Então vamos colocar aqui na 132, página 132. Bom, então vamos ver aqui o praticando. O exercício do praticando tem aqui. Página 132. Lee un trecho de una entrevista del escritor argentino Julio Cortázar y transforma sus respuestas en un discurso indirecto. Ou seja, leia um trecho de entrevista do escritor argentino Júlio Cortázar e transforma suas respostas em um discurso indireto. Tem assim: entrevista a Julio Cortázar em 1883, por Osvaldo Soriano em França. En el último relato, Diario de mi cuento, de tu último libro, 10 horas, hay un conmovedor homenaje a Adolfo Bioy Casares. ¿Cuál ha sido tu relación con él? No tu último relato, Diário para um Cuento, do último livro, 10 horas, há uma homenagem comovedora a Adolfo Bioy Casares. Qual foi sua relação com ele? Ele responde: yo me había encontrado fugazmente con él en Buenos Aires, pero en aquella época, en 1947, yo no había publicado todavía Bestiário. Eu havia me encontrado, deixa eu ver aqui a tradução melhor. Pronto, eu havia encontrado ocasionalmente, né, com ele em Buenos Aires, mas naquela época, em 1947, eu não havia publicado ainda Bestiário, que é o nome de uma outra obra. Como é que ficaria essa resposta para o estilo indireto? Eu me havia encontrado. Está no pluscuamperfecto. Vamos ver como é que fica. Havia encontrado, pluscuamperfecto. Vamos ver lá. Como é que vai ficar? Plus. Pretérito perfeito e imperfeito, todos vão ficar no pluscuamperfeito. Então não muda. Fica a mesma coisa. O verbo fica igual, não vai mudar. Então vamos ver aqui, ó. Como é que vai ficar. Compartilhar aqui com vocês. Como é que? Pronto. Número 1. Praticando número 1. Como é que vai ficar? Vou ver aqui, Cortázar, que é o nome do autor.
Dijo que sempre começa com isso. Dijo que se había encontrado fugazmente com ele em Buenos Aires. Esse ele tem que ser com acento porque aqui vai ser o pronome ele de espanhol, certo? Fica assim a frase. Aí o restante repete igual o que está lá no exemplo. Agora vamos ver aqui o número 2. Esse é a resposta do primeiro. Esse é o primeiro, que é desse jeito. Vamos ver o número 2. A próxima frase, né? Curiosamente, Bioy es un escritor del que no se habla mucho na Argentina. Curiosamente, Bioy é um escritor que não se fala muito na Argentina. Sí, y eso es lo que admiro yo, o que eu admiro nele. Sim, e isso é o que eu admiro nele. Então tá aqui no eu admiro, tá no presente. Vamos ver como é que fica. Presente simples, pretérito imperfecto. Dijo que era lo que admiraba en él. Vamos lá. Opa. Dos. Dijo que era Dijo que eso era lo que admiraba en él. Pronto, fica desse jeito. A frase 2. Que eu tô numerando aqui, mas não é até a numerada, né? Só para a questão de organizar melhor. Como lá não tem numeração, não tá na letra A, B. Então aqui, ó, próximo. Diário para un cuento. Me parece absolutamente autobiográfico. ¿Cuál es la parte de ficción en este texto? Yo diría que lo autobiográfico se injerta en un texto que luego es pura invención. Diário de Encontro me parece absolutamente autobiográfico. Qual é a parte de ficção nesse texto? Ele diz, eu diria que o autobiográfico se insere no texto logo passa a ser pura invenção. Aí ficaria assim. Cortázar afirmou. Opa. Que diria. Afirmou que diria que é lo autobiográfico se injerta en el texto que luego es pura ficción. Pronto, fica desse jeito aí. A terceira frase aí para transformar no estilo indireto.
Vamos ver aqui, então. Próximo. Aqui. Aqui. Pero vos não fuiste tradutor público? Aí ele, sim, eu fui tradutor público nacional. Eu fui. Pretérito indefinido. Vamos ver aqui. Pretérito indefinido passa para o pluscuamperfecto. Dijo que había sido tradutor público nacional. Vou botar aqui. Dijo que había sido tradutor nacional. Bom, para responder esse tipo de frase, a gente só vai naquela ver o tempo verbal que está. Isso, Dani, mas é muito complicado, você já sabe. A gente está começando a estudar espanhol agora, sabe nem o nome desse tempo verbal. Mas você vê o verbo, né? Identifica, dá para identificar por ser bem parecido com o português. Identifica o verbo, vai no final do livro, tem uma tabelinha lá que mostra a conjugação dos verbos, né, em todos os tempos. Você dá uma olhada lá naquela conjugação verbal e vai nessa tabela da transformação, né, de um tempo do estilo direto para outro tempo no estilo indireto, certo? Você vai fazer essa troca. Que a gente em português está acostumado a fazer isso automaticamente. Como o espanhol é bem parecido, isso logo vai ficando automático. É só praticar e fazendo essas questões, certo? Então, não se assustem, não se afobem, não, porque questão é só fazendo mesmo, escrevendo. Não tem outra maneira de aprender verbos. E, infelizmente, em espanhol, tem essa questão, né? A gente não pode deixar passar por cima. Tem muita coisa legal, com muita coisa boa para trabalhar, mas a gente tem essa parte aí que eu, particularmente, eu sei que é chata, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Bom, vamos ver agora. Próxima frase é: Pero el cuento tardó más de 30 años en tomar cuerpo, y eso me llama la atención, porque parece un tema cantado para vos. ¿Por qué tardas tanto em escrevê-lo? Aí ele diz, mas o conto demorou muito, mais de 30 anos em tomar corpo. E isso me chama a atenção, porque parece um tema que de domínio seu, né? Por que você demorou tanto para escrever? Porque assim, o tema, né, dessa entrevista era um tema já falado por muito tempo por Júlio Cortázar, mas ele demorou muito para fazer esse conto. Aí ele quer saber por quê, né? Aí ele diz, talvez a explicação está no mesmo cuento. Está no próprio conto. Presente, tempo verbal, vamos ver aqui como vai ficar. Aí vai ficar no presente do subjuntivo. Ele afirmou para mudar o verbo, né? Afirmou que talvez la explicación esté en el mismo cuento. E talvez a explicação por ele ter demorado tanto a fazer estivesse no próprio conto. Vamos ver aqui então. Então ficou assim a número 5. Él afirmou que talvez a explicação está en el mismo cuento. Bom, então aqui seguindo, próxima frase. Vamos lá. Próximo. Opa.
Aqui. Es decir, que cuando comenzaste a escrever, não tenías todavía el cuento armado. Ou seja, quer dizer que você, quando começou a escrever, você ainda não tinha o conto projetado, né? Programado. Aí ele diz, não, ali não há nenhum montaje. A primeira palavra foi escrita antes da última, sem nenhum tipo de artifício. Ou seja, não, ali não tem nenhum tipo de montagem, nenhuma montagem. A primeira palavra foi escrita antes da última, sem nenhum tipo de artifício. Ali não há nenhum montagem. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos para o pluscuamperfecto. 6. Esse 6 que eu digitei 9. 6. Dijo que ali no havia nenhum montaje. Que la primera palabra fue escrita antes de la última. E aí termina, sem nenhum artifício. Como não? Sem nenhum tipo de artifício. E aí, tá número 6. Então, estão todas aí, né? Até a letra, seria a letra E, no caso, essa daqui. Ah, não, ele conta. É a letra F. Mas como não tem letra, eu numerei, né? São 6 frases. Então tá aí todas as respostas, pessoal. Vou deixar aí uns 3 minutinhos para vocês anotarem, certo?
Bom, pessoal, então, voltando aqui um pouquinho, vocês já anotaram, façam print aí daquela tela. Bom, seguindo aqui, vamos pular um pouco para, finalizando nossa aula, vamos ir para a página 132, 133, onde tem esse textinho aqui, ó. Emigrantes. No final da página 133 aí, tem assim, ó. Emigrantes. Em todo imigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen. Ou seja, em todo imigrante existem duas possíveis atitudes. Uma, a de considerar sua experiência como uma aventura passageira, ou viver mental e emocionalmente na pátria de origem, cultivando su nostalgia y definir su realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. Ou seja, cultivando sua nostalgia e definir sua realidade presente, sempre comparando com o mundo que deixou, que tinha deixado. La outra é vivir el presente, tal como el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectando el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergiéndose en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. Ou seja, e a outra maneira de viver é viver o presente, como ele vinha se apresentando, projetando o futuro, cortar raízes, dominar essas nostalgias e submergir, e sim, cair mesmo, né, mergulhar fundo na nova cultura, aprendê-la e assimilá-la. Ou seja, la drama personal del imigrante, na próxima página aí, 134. El drama personal del inmigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y al igual que el mestizo, se siente parte de los dos mundos sin integrarse por completo em um deles com exceção do outro. Ou seja, o drama pessoal do imigrante reside no fato de que quase nunca é possível essa escolha em termos absolutos e igual como um mestiço, se sente parte de dois mundos, se integrar-se completamente em um deles, excluindo o outro. Uma questão do Enem de 2014. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da letra A, constatação de sua existência no entrelugar, instabilidade da vida em outro país, ausência de referência do passado, apropriação dos valores do outro ou ruptura com o país de origem. Qual o dilema que ele tem que lidar nessa hora? O imigrante. A, B, C, D ou E? Daí, 5 segundos para vocês darem uma pensadinha e refletirem o que acontece aí como imigrante aí, nesse caso. Bom, então, ó, instabilidade na vida de outro país. Sim, na letra B. Ausência de referência do passado? Não, porque ele tem o passado ali, ele não pode estar deixando esse passado dominar completamente, segundo o texto. A apropriação dos valores do outro, ou seja, esquecer de onde ele veio, esquecer tudo e agir como se fosse o nativo daquele lugar. Ruptura com o país de origem, esquecer totalmente, não. Então, aqui, ó, letra A. Constatação de sua existência no entrelugar, ou seja, ele chegar no meio termo ali e se sentir seguro, sem estar totalmente ligado ao passado e sem vivenciar a cultura que está se apresentando e sem totalmente esquecer o passado, mas
unido com o presente, com as coisas que estão vivendo ali naquele momento. Então, nesse caso, a letra A, beleza? Então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Estou sentindo muita falta de todo mundo presencialmente, mas nesse momento a gente está aí nesse distanciamento social. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, sabe que eu estou sempre aqui. Contem sempre comigo, estou sempre aqui no WhatsApp junto com vocês, estou sempre mandando link, né, das aulas, seja meu contato aí, vocês têm, né, 24 horas por dia, qualquer coisa que precisarem, puder ajudar, estamos juntos, beleza? Desejo a vocês bons estudos. Não esqueça da trilha que vai estar aberta, tá? Trilha aberta até sexta-feira, façam a trilha, vale 5 pontos. 5 pontos não é da gente deixar passar, né? Somente, principalmente agora no final do ano, então não deixa de fazer. Corre lá, faz a trilha, não avassai e estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira. Hasta la próxima, uma boa semana de estudos a todos. Beijão e até logo. Hasta la próxima.